Olá, bom dia meus amigos, tudo bem? Então, vim aqui para contar uma revelação a qual eu tive aí um tempo atrás, né, e Deus tocou no meu coração ultimamente aí, né, tenho visto muitos comentários, muitos vídeos aí relevantes ao que está acontecendo no nosso mundo, né, nosso planeta, nas coisas que estão acontecendo, como o sistema está acelerado e como realmente a palavra de Deus está para se cumprir todas as coisas que está lá em Apocalipse, em Daniel, e as revelações que foram deixadas para que nós pudéssemos ter um alerta, para que nós pudéssemos entender os sinais e não ficar perdidos no tempo, despercebendo, desatento na verdade, né? Essa palavra certa, desatento. Então o que acontece? Eu em 2019, né, em 19 de janeiro de 2019, eu estava chegando de serviço, sou militar aqui no Rio de Janeiro, eu estava chegando de serviço e eu tenho o costume, né, quando eu chego lá, geralmente para madrugada, 1h da manhã mais ou menos, eu chego, tomo meu banho, aí vejo a cozinha, eu moro sozinho, aí eu vejo a cozinha, o que tem para fazer, se tem que lavar a louça, fazer algumas coisinhas para me deitar para amanhã acordar um novo dia. E então, e assim eu fiz. E quando eu já dei por mim, já era meia-noite, era 1h30 da manhã. Eu falei, nossa, já estão 1h30 da manhã, eu tenho que dormir. Amanhã eu vou trabalhar, porque hoje eu vim do serviço extra. Eu vou descansar. Só que aí eu fui, fiz algumas coisas aqui, algumas coisas ali. E quando eu fui olhar, falei, vou deitar porque já está tarde. Eu sentei na minha cama, exatamente onde eu estou aqui agora. Minha cama sentada, eu moro sozinho e tal, minha cama está aqui. Então, eu me deitei na cama, né, para descansar. Eu sentei na minha cama para descansar. E quando eu sentei na minha cama para descansar, eu olhei para o relógio e eu falei, nossa, já está bem tarde, são 1h44 da manhã. Falei, eu vou dormir. E eu peguei e me deitei na minha cama para dormir. Só que ao mesmo tempo que eu me deitei, eu levantei. Eu me deitei e levantei rápido. E continuei sentado. E me deu a vontade de sair daqui para minha sala e abrir a janela da sala e olhar, né? Aqui é uma vila onde eu moro. E eu olhei para a montanha. Tem umas montanhas aqui lindas, verde, aqui na minha frente, mais à frente aqui, alguns quilômetros, mas dá para ver. E eu olhei para aquela montanha, fiquei olhando para o céu estava bem escuro, com as estrelas bonitas à beça. E eu fiquei assim, contemplando aquela beleza. E eu fiquei me perguntando, o que eu estou fazendo aqui, se eu estava indo deitar? Eu tinha que voltar a deitar, não ficar aqui olhando o céu. Só que de repente, quando eu olhei, continuei olhando para a janela, eu já não estava mais na minha casa. Eu estava numa montanha, num lugar bonito, lindo, e que eu vou falar aqui, vocês vão reconhecer esse lugar. Quem já foi na Pedra da Gávea, Pedra Bonita, vai saber que eu estou falando. É um lugar lindo lá em cima, onde você consegue ver Enseada de Botafogo, o Bondinho, o Pão de Açúcar, né? Você consegue ver o Bondinho ao Pão de Açúcar, você consegue ver o Cristo Redentor ali, você consegue ver ali tudo ali embaixo, ali, Copacabana, Lagoa do Rio de Freitas, você consegue ver tudo lá de cima, você vê, contempla tudo, todo o horizonte. E eu olhei fixamente e eu vi a praia de Copacabana lotada, lotada, lotada de gente, como se fosse um Réveillon, mas era sol demais, bastante sol, céu bonito, azul, aquele sol lindo. E eu falava, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Só que eu tava lá e fiquei observando aquilo tudo e fiquei pasmas, com aquela beleza toda. E eu tava sozinho naquela montanha, tinha uma pedra assim do meu lado direito, e eu ficava assim, com a mão naquela pedra e ficava olhando lá para baixo. E via tudo aquela praia cheia, lotada, um sol bonito, né? E de repente, quando eu comecei a olhar para aquele horizonte onde estava aquele sol, o mar começou a abrir de uma tal maneira que parecia até uma Avenida Brasil. Abriu uma fenda gigante, uma rachadura imensa naquele mar, de vinha lá do horizonte, de onde estava aquele sol, até a areia da praia. E então, quando ela começou a abrir a rachadura gigantesca, a água do mar começava a escoar toda para dentro daquele abismo, daquela fenda toda. E as pessoas começavam a se alvoroçar. Meu Deus, o que está acontecendo? Aquele desespero todo.
E aí começava a vir uma nuvem bem escura, cinzenta, como aquele tempestade, aquela temporal que vai vir. Aquela nuvem começava a vir rapidamente, cobrir todo o céu, até a areia da praia. E ficava aquele tempo escuro, fechado, como se fosse chover. E as pessoas ficavam apavoradas. E eu ficava assim, meu Deus, vai chover. Só que uma coisa eu observei. Como eu lá em cima podia ouvir o que as pessoas estavam falando e ver o que as pessoas estavam fazendo. Era quase impossível pela distância natural. Mas eu percebia que eu adquiria um poder de um olhar de águia. Eu conseguia ver as pessoas como se fosse um zoom lá embaixo. E eu via elas, não por audição, mas por olhar elas falando, eu conseguia interpretar como se fosse uma telepatia. E eu ouvia as pessoas falando, meu Deus, é o fim do mundo, Jesus está voltando. E as pessoas corriam com carrinho de coisas de picolé, carrinho de churrasquinho, né, de quiosquezinhos, ia correndo, né, e ficava ali naquele alvoroço todo, ninguém conseguia sair da areia da praia. A praia assim, aqueles guarda-sol, todo mundo lotada, um verãozão. De repente todo mundo ficou na areia assim, pasmado. E quando eu vi aquela rachadura jogar toda a água para dentro daquele abismo, escoava tudo, eu percebi que a água escoava tudo e aquele mar já não tinha mais água. O mar inteiro, do início ao horizonte, ficava como se fosse o deserto. Sabe? No Nordeste, o sertão, ficava rachado o chão, ficava aquele arado assim rachado. E aí eu percebi que lá no fundo tinha vários barcos naufragados antigos, madeiras bem podres, antigas, vários peixes se batendo assim naquela seca. E eu ficava impressionado com aquilo ali. E de repente, eu olhei para aquele sol, ele estava bem no final do horizonte, bem exatamente ali, no meio daquela fenda, bem no meio da fenda, lá no final. Aquele sol gigantesco, brilhoso. E aí, eu olhava para aquela rachadura e eu começava a ver anjos saindo. Só que esses anjos, eles eram imensos. Eles tinham um tamanho mais ou menos de um poste desse de rua gigante, sabe? Uns 6 metros de altura cada um. E eu via que saía 3 anjos e depois mais 3 anjos daquela fenda. Eles saíam uma flecha, já. Tchum! E esses anjos, eles saíam de dentro da fenda e ficava pairando no ar do lado esquerdo do sol e do lado direito do sol. Ficavam assim e aquele sol no meio. Então, esses anjos eles estavam todos de branco, assim, lindo, grande, as asas com as envergaduras gigantes, todo branco. Só que as mãos, os pés e o rosto, eu não via. Eu só via como se fosse um ouro, como se fosse uma bola de ouro, assim, brilhante, brilhante, dourada, muito iluminada, assim. E eles ficavam naquela posição ali do lado do sol. Só que depois veio mais um anjo, só que esse anjo era diferente. Ele era maior de todos. Ele vinha com a rapidez e chum, e no meio do sol ele parava na frente do sol. Só que esse anjo ele era como se fosse 2 vezes maior que os outros anjos. E esse anjo também, com aquele rosto muito dourado, as mãos e os pés dourados, aquela vestimenta branca, as asas gigantescas, como se fosse uma asa delta, assim, grande. E eu percebia que tinha um detalhe nele. Ele tinha uma espada nas mãos. E a espada, ela era toda de ouro maciço, linda. Só que ele não vinha com a espada para cima, com a lâmina para cima. A espada, ele estava segurando pelo cabo e a lâmina dela, a ponta, estava para baixo. E essa lâmina, ela vinha daqui do peito até a ponta dos pés dele. Bem grande essa espada. E ele segurava nessa posição e continuava ficando nessa posição, parado em frente àquele sol. E de repente, eu olhei para mim e eu olhei assim para aquela coisa toda, fiquei impressionado. E as pessoas totalmente paralisadas, olhando para aquela coisa que estava acontecendo. E veio uma voz e começou a bradar de trás daquele sol. E ela vinha como se fosse um alto-falante nas nuvens, forte e tremenda. E ela falava assim: eis que é chegada a hora que eu escolhi para todos vós, para que façam a escolha das melhores perguntas, e eis o momento que é chegado. E aí, brum, dava aquele trovão, aquele relâmpago, e aí vinha e estrondava todos os céus. E de repente,
aquela voz falava que teria 3 perguntas e cada pergunta teria 3 respostas para a gente responder. E nenhuma nem a outra seria menor ou maior em tão importância que uma a outra. Mas era para a gente responder com toda a nossa vontade e vontade de estar querendo estar ali ou não querendo estar ali. Então, nesse momento, aparecia um holograma. Quem conhece holograma aí, quem souber, põe na internet. Quem não souber, põe na internet que holograma. Você vai ver que são pontilhados, que faz uma imagem, um formato, um desenho de alguma coisa, que você consegue ver o fundo dessa coisa. São hologramas. Então, eu olhava e via como se fossem hologramas na nossa frente, só que eu observava que todo mundo na sua frente, mais ou menos sei lá, uns 50 centímetros a 1 metro, aparecia uma tela, como se fosse um computador, como se fosse uma tela assim, em holograma. E quando eu olhei para mim e olhei para todo mundo lá embaixo, eu via que nós também estávamos com a veste branca. Todo mundo estava com a veste branca. Então, quando eu percebi que todos nós estávamos com a veste branca, eu falei, nossa, nós estamos igual aos anjos. Achei aquilo ali impressionante, lindo. E de repente, eu comecei a ver aquela imagem vindo na minha frente, aquela tela, né? Então essa tela, ela vinha na minha frente e vinha na frente de todo mundo. E era assim, a gente tinha que responder no momento certo, não com o dedo, era com o pensamento. A gente olhava para aquilo, via a pergunta e respondia com a mente, era isso que eu quero. Então tinha 3 perguntas. A primeira pergunta, ela tinha 3 respostas também. A primeira pergunta era o seguinte, se você quiser, qual dessas músicas você gostaria de ouvir eternamente, para sempre? E então a primeira música tocava naquele alto-falante do céu, como se fossem as nuvens tocando no alto-falante. E a primeira música era um pagode. Eu não vou falar o nome do pagode, mas eu lembro, sei qual é, mas pessoal aí que sabe aí um pouquinho, pagode da época de 90 a 2000. Década de 90 a 2000. E começava um pagode. E esse pagode vinha, começava a tocar no céu, como se fosse um alto-falante, e eu olhava lá para baixo e via muita gente com as mãos assim pro alto, assim, ó, e sambando. E eu ficava impressionado. E depois vinha uma outra música. Era como se fosse uma timelinezinha, passava assim rápido, sabe? Um trecho da música só. Não era a música toda, era um trecho da música. E aí vinha mais um trecho da música. E eu não conhecia essa música. Mas depois dessa revelação, eu fui conhecer essa música, eu fiquei sabendo. Essa música começava assim. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. E aí eu via que poucas pessoas estavam lá e balançavam as mãos, ficavam naquela animação toda. E aí a terceira música, essa terceira música era um MPB. O MPB de uma pessoa muito conhecida que a gente sabe aí nas mídias, que canta muito aí na Jovem Pan, na JB, nessas músicas que a gente às vezes está dirigindo, escuta um pouquinho, era o MPB, né? Então, quem é sabe. Só que eu não vou cantar para, de repente, não cair o vídeo. Então, essas músicas cantavam. E aquela voz novamente falava, eis o momento conjunto. Nem um primeiro, nem um segundo. Todos nós fazíamos escolha com a mente, naquele exato momento que era dado a escolha. Então, de repente, quando eu olhei,
E eu vi muita gente escolhendo na mente as músicas do pagode e as músicas do MPB. E quando elas escolhiam essas músicas, automaticamente quem escolheu Teu Reino ficava no exato lugar onde estava, com as vestes onde estava. E de repente, quando eu olhei, aquelas vestes caíram, brum, como se fosse jogar um lençol assim, cair no chão, vazio, e as pessoas desapareceram. Uma multidão, tinha para mais de umas 10 mil pessoas ou mais. E praticamente ali umas 4 mil, 3 mil pessoas desapareceram. Pum! E as vestes caíram no chão. E quando a gente olhava, e eu olhava lá de cima daquela montanha, para aquele lado do abismo, o lado esquerdo do abismo, na minha direção era o lado esquerdo, e o lado direito era o outro lado do abismo. Na direção que eu olhava, no lado esquerdo do abismo, aquele abismo ficou escuro, negro, ficou ali escuro, né? Ficou uma escuridão total, e daqui a pouco eu começava a ver labaredas de fogo saindo daquele abismo. Brum! Daquele chão começava a vir fogo, uma labareda muito alta. E aquelas pessoas que tinham escolhido mentalmente aquelas músicas, né? Elas tinham saído daquele lugar da praia e... quem já viu o filme Jump vai saber o que eu tô falando. O Jump é aquele filme que o cara, ele atravessa de um lado para o outro, rápido, né? Então, exatamente isso. Aquelas pessoas saíram daquela vestimenta e foram para aquele abismo. Aquele lado esquerdo ali, onde estava tudo escuro, né? E não dava para enxergar nada. Só que quando essas pessoas escolheram e foram lá para aquele lado, eu vi as pessoas lá do outro lado e começavam a gritar: ai, me tira daqui, ai, eu não aguento ficar aqui não. E gritavam, só que as roupas delas estavam no lugar. As roupas não queimavam e nem a pele dela queimava. Só que elas ficavam atormentadas de uma tal forma que elas ficavam agoniadas. E eu via a agonia do sofrimento delas. E aquelas labaredas vinham subir assim de fogo, assim, por dentro das pessoas, naquele abismo escuro, horroroso. E aí, de repente, aquela voz de novo bradou atrás daquele sol e falou: eis o momento, de novo a oportunidade da segunda pergunta que vocês escolherão para a eternidade. E aí aquele abismo sumia e voltava a ficar árido, aquele lugar seco, onde estava do início, né, que eu tinha visto aquele mar que a água escoou todinha para aquela fenda. E aí novamente vinha aquela tela de holograma na nossa frente e era a segunda pergunta. A segunda pergunta era um número. Eram 3 números. Letra A, letra B, letra C. Tinha 3 números. O primeiro número, ele era 441. O segundo número, ele era 144. E o terceira resposta, ele era 414. Era o mesmo número, mas em ordem diferente. E eu olhei para aqueles números e fiquei assim: meu Deus, eu não estou entendendo. O que significa isso? E eu via lá embaixo muita gente confusa na mente, tentando entender o que era aquilo. E de repente, eu fiquei assim, pensando: meu Deus, o que é isso? Eu quero acertar, eu não quero errar. Eu quero acertar essa pergunta, eu não quero errar, eu quero. E quando eu olhei para a minha pedra, onde eu estava com a minha mão encostada, aquela pedra do lado direito, lá em cima daquela montanha, eu via um anjo atrás dessa pedra. Oh Deus, aleluia. E essa pedra, esse anjo atrás dessa pedra, eu não via o rosto e nem as mãos dele. Era somente um farol iluminado, aquela coisa dourada. E eu via a asa dele assim, para frente, aberta, linda, branca, linda. E ele falava assim com a minha mente: você não se lembra? Tem certeza? Você lembra sim. Força a sua mente, você vai lembrar. E eu falei: eu não estou entendendo, que pergunta é essa? E ele falava assim: lembra dos 144 escolhidos, 144 mil escolhidos? Estes são os escolhidos de Deus. E eu: ai, obrigado, agora eu sei, agora eu lembro. E quando eu olhei para o lado, ele sumiu, desapareceu. Já não parecia mais o anjo atrás da pedra. E eu olhei para a pergunta e falei: ah, eu já sei. E com a minha mente, eu escolhia
144, 144. E eu via que as pessoas também faziam várias escolhas. E quando aquele momento de que todo mundo fez aquela escolha pessoal, novamente as vestimentas daquelas pessoas desapareciam. Brum! Uma grande quantidade, mais uns 3 a 4 mil pessoas também, brum, caía as vestimentas. E aquele lugar esquerdo ali, daquele abismo, voltava a ficar escuro de novo, com os trovões ali, os relâmpagos e os fogos saindo de lá de baixo. E aquelas pessoas que estavam ali com a vestimenta na praia, desapareciam igual um jump. E aparecia lá naquele lado esquerdo, daquele abismo, e começava ali fogo correr por dentro delas, e elas gritavam agoniadas: meu Deus, me tira daqui, eu não quero ficar aqui, socorro! E aquela agonia toda, elas não se queimavam, a pele não derretia, a roupa não queimava, mas elas ficavam agoniadas, e choravam, e desesperadas. E de repente, novamente, aquela voz vinha e falava: eis o momento da terceira escolha, terceira pergunta, não menos ou mais importante, mas comumente importante. E aí, aquela imagem novamente desaparecia daquele abismo e vinha aquela pergunta em holograma novamente, a terceira pergunta e última pergunta. E a pergunta era simples. A pergunta era o seguinte: quem de vocês que ficou ainda na praia, que ficou ainda onde vocês estão, com a vestimenta sagrada, quem de vocês, aquela voz bradava no alto daquele som, quem de vocês, e bradava aqueles trovão, relampejava e falava: quem de vocês quer fazer a escolha de um parente que vocês vieram estar aí agora, que já não está mais com vocês, seja um pai, seja uma mãe, seja um filho, seja um companheiro, um esposo ou uma esposa. Quem de vocês quer ir para o paraíso ou quer ir ficar com uns parentes muito queridos de vocês? Façam as escolhas. E de repente eu olhava para o céu e ficava assim olhando aquela nuvem e falava assim: meu Deus, eu quero ir para o paraíso, eu quero ir para o céu, eu quero eternamente ouvir essa canção, essa música nos meus ouvidos, que é tão linda. E eu escolhia dentro do meu coração que eu queria ir para o paraíso, mesmo se meu parente não estava ali para estar comigo. E de repente, a gente via aquele holograma, aquela pergunta pulsava, e a gente fazia escolhas dentro da nossa mente. Eu quero isso. E aí todo mundo escolhia junto. E novamente, uma grande quantidade de pessoas que estavam na praia já não existia mais. Eu contava assim aproximadamente nos dedos, umas 30 a 40 pessoas no máximo que ficavam na praia, daquela multidão de 10, 20 mil pessoas que estavam lotando a praia. Então, de repente, aquelas pessoas, as vestimentas caíram e novamente apareceu naquele lado esquerdo do abismo escuro e começava novamente aquele fogo, subia e eu via aquele lugar cheio, mas cheio, igual uma cadeia, cheio de gente e pegando fogo em tudo aquele lugar, e elas gritavam: me tira daqui, eu não quero estar aqui, desesperada. E aquela imagem desaparecia e voltava a ficar o solo árido, seco, e aquela bola de sol lá no final do horizonte, no fim da rachadura. E aqueles 3 anjos de cada lado do sol, e aquele anjo só no meio, com a espada dourada para baixo, a lâmina no meio do sol. E aí, aquela voz falou: eis o momento a qual vocês escolheram estar eternamente com o reino eterno, a qual vocês irão para o local a qual eu escolhi como paraíso, para que vós descanse eternamente. Então, nesse momento, eu olhava para aquela fenda, aonde estava a rachadura, e via anjos saindo debaixo daquele sol, debaixo daquela rachadura ali, no final do sol, tinha uma rachadura, né, que ela vinha toda, e no final tinha o sol, e os anjos saíam dali daquele sol de baixo ali. Só que esses anjos, eu observava que não tinha mais e nem menos. Era a quantidade exata das pessoas que estavam ali na praia, que sobraram,
com as vestimentas brancas, e eu que estava ali naquela montanha sozinho, observando. Então, de repente, eu via os anjos saindo debaixo daquela fenda, e eles eram muito rápidos. Pensa num jato supersônico, chup, 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 igual a flecha, e eles subiam pro alto e desciam. Quando eles desciam, eles pegavam aquelas pessoas, e eu olhava primeiramente elas sendo pegas. E eles pegavam, chegavam perto da pessoa, abria as asas assim bem grande e abraçava. Quando eles abraçavam, eles subiam igual uma flecha, chum, e olhavam para o céu, e naquela nuvem, onde aquela nuvem negra, aquela nuvem escura, cinzenta, essa nuvem abria uma fenda assim, ó, chum, bem claro, um clarão branco, e essa fenda assim, ó, chum, um portal. O anjo entrava por dentro dessa fenda, chum, e apagava aquela fenda. E aí vinha outro, passava, chum, e fechava. Passava e fechava. E um a um foi saindo. As pessoas foram subindo um a um. E eu vi quando aquele último anjo, ele veio na minha direção igual uma flecha, chum, e eu olhei assim, meu Deus, e ele abriu as asas. Quando ele abriu as asas, ele me abraçou. Quando ele me abraçou, eu já estava naquele lugar. Eu não contei 1 milésimo de segundo. Foi ele me abraçar. Quando ele me abraçou, ele subiu. E quando ele subiu, em questão de milésimo de segundo, quando eu abri, eu já estava num lugar maravilhoso, lindo, meu Deus do céu. Era um lugar lindo, um gramado verdinho. Nossa, não tinha montanhas nesse lugar. Era tudo plano, 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 reto. Só que no lado onde nós ficamos, tinha um rio lindo, rio transparente, as águas cristalinas, e eu olhava para aquelas pedras no meio do rio. As pedras não eram as pedras que a gente vê na cachoeira. As pedras, elas tinham cores. As pedras, elas eram diamante, dourada não, elas eram verde como esmeralda, topázio, vermelha, gorubim, né? Tinha umas pedras amarelas, umas lilazinhas e vários tipos de pedras. E era lotado, cheio daquelas pedras. E os peixes lindos passando assim, ó, nadando, os peixes lindos. Nossa, que peixe lindo. E eu olhava para aquele rio, ele era longo e chegava lá no final, tinha uma árvore. E essa árvore, ela ficava num lugarzinho mais alto, como se fosse uma cachoeirazinha pequena, descendo. E essa água, ela jorrava de dentro dessa árvore. Aleluia. Essa árvore, eu não sei explicar que árvore é essa, mas o que eu entendi e parecia... Quem já viu um bonsai? Um bonsai é uma árvore que ela é bem bonita assim, né? E ela tem um tronquinho. Era essa árvore assim. Ela é uma árvore muito florida, verde, bonita. E ela ficava lá no final desse rio e a água saía por dentro daquele tronco dela, por baixo ali, a água jorrava por ali. Linda, cristalina. E eu observava que tinha todos os animais lá dentro. Era leão, eu via tigre, eu via macaquinhos, vários leões bonitos. E o leão vinha correndo na nossa direção e eu não tinha medo. E de repente eu olhava aquele leão e ele chegava perto de mim e balançava a juba assim nas minhas pernas. E eu lembro de uma coisa que muito me impressionou e me chocou. Eu sentia o pelo do leão, aquele pelo grosso, sabe? Meio denso. Ele nas minhas mãos, quando eu passei a mão nas costas dele, ele passou assim a cabeça, assim, eu sentia a textura do pelo do leão, grossa. E aquele leão brincava e corria de novo igual um gato manso. E todo mundo encostava nos bichos e nada eles faziam. E eu olhava para o céu e era a coisa mais linda, parecia um cristal. Não tinha sol, não tinha lua, não tinha estrela. Mas a claridade era plena em todo lugar, como se fosse um domo cristalino naquele lugar. E eu observei que aquele sol que estava lá na praia, onde começou toda aquela visão, aquele sol estava no final desse rio, atrás dessa árvore. Ele era um sol grande, um sol muito bonito, muito luminoso, mas ele não ardia a nossa visão. A gente conseguia olhar para ele, mas não via o que estava dentro dele, nem atrás dele. E então, de repente,
quando a gente começou a ver toda essa beleza, nós começamos a levitar. Começamos a levitar, levitar, levitar. E de repente, quando eu comecei a levitar, e todo mundo levitou, só que nós não levitamos assim, um atrás do outro. Nós levitamos em círculo. Era um círculo como se fosse certinho, uma mesa redonda, mas gigante, como se estivéssemos fazendo uma direção assim de um estádio de futebol. Entendeu? Muito grande. E nós, aquela quantidade específica de pessoas, ficávamos levitando, e como a gente levitou até uma certa altura, em direção àquele sol, bem na frente assim, a gente levitou até essa direção assim do sol. Quando a gente ficou assim naquela direção do sol, desculpa, quando a gente ficou na direção do sol, eu observei que começou uns tronos, umas poltronas toda dourada, maciça de ouro, começava a vir de baixo para cima, e a gente se assentava naquelas poltronas, aqueles tronos lindos, dourados, assim, botava nossos braços, assim, nossas mãos, e ficava encostado, todo mundo em círculo, um do lado do outro, um do lado do outro. Então, eu olhei para o alto e via que todo mundo descia uma coroa dourada, linda, que assim, ó, brilhosa, linda, e a vinha pousava sobre nossas cabeças, naquele trono. Só que eu observei algo. O meu trono, ele tinha algumas pedras muito lindas, umas pedras vermelhas, umas pedras douradas, umas pedras branquinhas, outras verdes, algumas assim poucas, mas tinham. E na minha coroa também tinha umas pedrinhas aqui, 1, 2, 3, 4, tinha umas pedrinhas 5, tinha umas pedrinhas bonitas, brilhosas nela. E quando eu observei para o lado direito, lado esquerdo da roda, em círculo, eu observei que tinha umas pessoas que não conseguia ver a cor quase do dourado do trono, porque estava cheia de pedras. E as pedras eram totalmente igual um pavê de diamante, brilhosa, muita pedra. E eu ficava assim, nossa, que coisa tão linda, aquele trono daquela pessoa tem muita pedra. E a coroa dessa pessoa tinha mais muita, chega, brilhava mais que todos nós, um pouquinho assim, porque a pedra dela era tanta que brilhava. E essas pessoas assim, umas tinha mais, outras tinha menos, mas todo mundo tinha umas pedrinhas. Então, de repente, começou a subir uma mesa reta, com um lenço branco igual a neve, lindo, parecia uma nuvem pairando sobre aquela mesa. Essa mesa, ela subia de baixo para cima e ficava na direção daquele círculo aonde a gente estava. Aquele círculo onde a gente estava, ela ficava na direção reta, entre uma ponta e outra. E no final da ponta dessa mesa, atrás de tudo isso, tinha aquele sol resplandecente, gigante. Então, de repente, aquela voz veio e falou, mas ela não falava mais com aquele trovão igual a gente via e ouvia lá embaixo na terra. Aquela voz era suave, aquela voz era gostosa de ouvir, era como se fosse uma música cantada. A voz, ela falava em tom manso, ela falava assim, eis o momento que eu escolhi para que todos vós tivessem a oportunidade de estar comigo nesse reino eterno. E aquela voz era gostosa de ouvir, ela acalmava a gente, ela deixava a gente pleno. Então, depois que essa voz falou isso, a mesa começava depois a aparecer muitas taças, muitas bandejas douradas, lindas de ouro. E essas taças também era designada uma a cada um. E eu vi que a minha taça também tinha 2, 3, 4 pedrinhas assim brilhosas, mas tinha. E umas tinha mais pedra, outras tinha menos, outras tinha mais ou menos, mas cada um tinha umas pedrinhas nessas taças douradas de ouro que ficavam na nossa direção em círculo. Então, essa voz novamente falou, eis o momento esperado que eu tive guardado para todos vocês que escolheram as melhores escolhas para estar comigo e com todos aqueles que foram na frente de vós e agora estão aqui para recepcionar vocês.
E eu ficava assim impressionado. E de trás do sol começou a sair umas carruagens, umas charretes, umas carruagens fechadas, igual aquelas antigamente, como se fossem aquelas que antigamente, né, que as mulheres entravam, sentavam, e os homens iam na frente, né, com aquelas charretes, com aquelas cabines fechadas, linda. Então eram essas. Só que elas eram todas de ouro, linda, toda de dourada. E os cavalos na frente, brancos, lindos assim, todo pelagem branquinha, cavalgando, mas flutuando por trás do sol. E elas vinham rodeando o nosso círculo de pessoas. Sendo que essas carruagens, uma por uma, era a quantidade de cada um de nós que estávamos ali. E essas carruagens de ouro, não tinha ninguém puxando elas. Eram somente as carruagens fechadas e de ouro, com a portinha do lado, e os cavalos puxavam somente sozinhos. Então, essas carruagens começavam a vir uma após uma e parava atrás de todas aquelas pessoas que estavam ali, uma por uma. Parava atrás de uma, parava atrás de outra, parava atrás de outra, até chegar em mim. E ao mesmo tempo, quando todas elas pararam atrás de todos, desembarcaram. Cada um parente. Teve uns que desembarcou 3, 4, outro desembarcou 1, outro desembarcou 2. E quando aquela carruagem parou atrás de mim, eu não via com os olhos, eu via com a mente. Era como se a minha mente, ela tinha 360. Ela conseguia ver o que estava atrás de mim, o que estava do lado, o que estava por cima, o que estava por baixo. Era como se eu tivesse uma visão tridimensional. Então eu via quando aquela porta abria. E quando aquela porta abria, eu via o meu pai, que já é falecido desde o ano 2000, de junho de 2000. Meu pai, ele era pastor evangélico da Assembleia de Deus. Meu pai era um senhor abençoado, que ele faleceu aos 75 anos, quando eu tinha 16 anos, no ano 2000. Então, eu via meu pai saindo daquela carruagem, com as vestes brancas, e eu via minha avó, que morreu em 2011, minha avó Maria, mãe da minha mãe. Ela também era uma mulher de oração, do círculo de oração, e ela saía do lado do meu pai. E minha avó ficava do meu lado direito, meu pai do meu lado esquerdo, dos ombros, daquele trono. E eu olhava para o meu pai e para minha avó, e eles com um semblante extremamente lindo e jovem. O que mais me impressionou é que eu ficava me perguntando, meu Deus, como meu pai parece ter 20 anos de idade. A minha avó já não tem mais cabelos brancos. Minha avó tem os cabelos lindos. E ela é jovem. Ela é muito jovem. Ela parecia 15 anos, 20, 16 anos. Muito jovem. Mas eu sabia que era minha avó. O semblante, o rosto dela era modificado, era jovial. E meu pai, ele era calvo, né, careca, quando ele era igual eu, assim, quando ele era na terra, vivo. E meu pai, lá, ele tinha cabelos platinados, lindo, lindo, lindo. E meu pai era jovem, um jovem muito bonito, meu pai. E eu olhava para ele e não falava com a boca, ninguém ali falava com a boca. Nós falávamos com a mente. E meu pai botava a mão no meu ombro, e minha avó do meu ombro também, e falava assim, meu filho, como é bom ver você aqui. Como eu esperei esse momento para encontrar você. Como é gratificante ver que você fez as melhores escolhas até o final. Então, de repente, eu fui e fiz uma pergunta para meu pai. E falei, pai, na minha mente, por que a mamãe ainda não está aqui? Por que a mamãe não está aqui? E aí minha irmã não está aqui? E meu pai falava assim, filho, este momento não é chegado ainda, mas eles estarão, se também fizerem as melhores escolhas. E eu fiquei assim, impressionado, e de repente, aquela voz começou a vir novamente daquele lugar, daquele sol. E nossos parentes atrás de nós, naquele círculo, flutuando em cima do lado do nosso trono ali, e aquela mesa linda de Santa Ceia, e de repente, aquela bola linda de sol começou a se aproximar mais próximo, mais próximo, mais próximo da mesa. E quando aquela bola de sol começou a se aproximar muito próximo da mesa,
nós começamos a ver que nunca foi sol, que na verdade era Deus, Deus ali em pessoa, sentado num trono dourado, que o trono era tão dourado e ele era tão brilhoso, tão dourado, que a sua claridade era tremenda, que era comparada mais do que o sol. Era como se fosse, de longe a gente via um sol, mas quando se aproximou, a gente via que era um trono muito gigante, e dentro do trono, em cima do trono, existia Deus sentado naquele lugar, e o seu rosto nós não víamos, mas era um clarão imenso, espalhava para todos os lados aquela luz que iluminava todo aquele ambiente, que dava claridade naquele cristal de domo. Não tinha sol, ele era o próprio sol, e as suas mãos totalmente iluminada, brilhosa, aquele resplandecer de ouro, seus pés. Só que uma coisa eu chamou a minha atenção: ele levantava as mãos com as palmas para frente, e eu via nas suas mãos um furo de um lado para o outro, mas esse furo, ele não tinha sangue, era só um clarão que saía de dentro desses furos, igual daquele filme, O Homem de Ferro, que tem uma lâmpada aqui no peito. Era como se fosse aqui dentro das suas mãos, e aquela foco de luz, aquele farol saía das suas mãos. Então, naquele momento, aquela voz daquele trono, a gente já sabia que era o Senhor, a Deus, e ele falava assim: eis o momento tão esperado para o grande momento da Santa Ceia, que eu escolhi para todos vocês reunidos aqui. E começava aquele louvor cantar constantemente naquele ambiente, e era assim: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. E cantava, e cantava, e cantava, e a gente ali, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa que eu não dava vontade de sair dali nunca mais. E aí, eu olhava e ficava me perguntando: eu não quero sair daqui, eu não quero ir embora. E meu pai falava assim: filho, ainda não é a hora, mas está muito próximo a hora. E quando chegar o momento, não faça escolhas erradas. Eles vão tentar persuadir para que você faça escolhas erradas, vão forçar, mas faça a escolha certa, porque nós estaremos esperando você aqui. E aí aquilo ali, quando eu dei por mim, eu acordei. Só que eu acordei, eu novamente sentei na minha cama assim, eu acordei assim rápido na minha cama e sentei. E quando eu sentei, primeira coisa que eu fiz é olhar minha hora. Quando eu olhei a hora, eu vi que era 1h44 da manhã. E eu fiquei assim: meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu dormi agora, era 1h44 da manhã, e eu acordei agora, 1h44 da manhã, o que é isso? E aí eu lembrei, eu falei: vou tentar levantar para poder ir na sala, abrir a janela, ver o que aconteceu. Será que Jesus voltou e eu fiquei? E eu tentei levantar da cama e não conseguia. As minhas pernas travaram, eu perdi o movimento das minhas pernas da cintura para baixo. Eu fui tentar levantar, não conseguia. E aí eu caí no chão sentado de joelhos e fiquei sentado, comecei a chorar, entrei em desespero tremendo. E eu não conseguia sentir minhas pernas totalmente formigando. E aí eu fiquei ali mais ou menos uns 10 minutos sentado no chão, chorando e clamando a Deus: meu Deus, não deixa eu morrer assim não, Senhor, o que aconteceu comigo? E aí eu tirei a camisa. Eu tirei a camisa e tem um espelho aqui na minha frente, aqui do meu guarda-roupa, e eu olhei. Quando eu olhei, aí me bateu um desespero. Porque aqui no meu peito tinha uma mancha roxa mesmo, parecia que alguém tinha dado soco no meu peito. E aquilo ali me deu um desespero e eu falei: meu Deus, eu tive um infarto.
alguma coisa aconteceu comigo, eu tenho que ir pro hospital agora. E eu tentando me recuperar das minhas pernas, passou uns meia hora, minhas pernas voltaram ao normal, e era de madrugada, e eu peguei, entrei no meu carro e fui pra UPA, aqui próximo, aqui tem uma UPA, e eu fui pra UPA. Cheguei lá na UPA, falei que tava passando mal, que tava muito mal, e cheguei na UPA lá, e eu passando mal, e aí me atenderam lá, me levaram pra sala lá, e verificaram minha pressão. Eu tava com a pressão 13/8, não tava tão alterada, mas eu tava com os batimentos muito acelerados, tava acho que 120 e pouco, assim, muito acelerado mesmo, tava muito acelerado. E aí de repente, eu com esse batimento acelerado, ela falou, tem que ficar em observação até se acalmar, vou te dar um remédio debaixo da língua. Aí me deu um remédio lá, pra me acalmar, acho que era um diazepam, 5mg, alguma coisa assim. Eu me acalmando, fiquei meio grog. Só que como eu sou militar, quando chegou aproximadamente lá para as 6 horas da manhã, eu fui liberado, eu falei assim, ó, eu vou pro hospital da minha unidade, porque se acontecer alguma coisa, eu vou saber, lá é melhor. Eu peguei meu carro e fui pro hospital, lá, né, militar, da onde eu sou, da minha área do militar do Rio de Janeiro. E aí cheguei lá no hospital, e me deixaram na sala até a major chegar, porque eu estava na troca de plantão. Quando a major chegou, eu expliquei para ela, oi major, aconteceu assim, assado, estou passando mal, estou assim, assado. Ela, calma, vamos fazer um eletrocardiograma e um exame de sangue e um trampomina para saber se você teve algum infarto. Aí ela, mas me conta o que aconteceu. Aí eu fui e contei para ela tudo o que aconteceu, exatamente como eu estou contando para vocês aqui nesse vídeo que eu estou declarando. E quando eu acabei de contar, ela ficou assim com o olho estatalado, ansiosa, e ela falou assim, vamos ver se o resultado do exame já saiu. Pega lá. Eu fui lá na sala, correr para pegar um exame de trampomina, um exame de sangue, um exame de eletrocardiograma. Quando eu trouxe para ela pegou o exame e olhou, passou a mão na cabeça, no rosto, e falou assim, meu filho, você não tem nada está acontecendo contigo, tu não está infartando, tu não infartou, fica tranquilo, tá tudo bem, você tá com ansiedade. Aí eu falei, mas poxa, o que aconteceu comigo? Aconteceu assim, assim, assado. Contei toda a história para ela, né? E ela ficou olhando assim, aí ela parou e baixou a cabeça. Baixou a cabeça e levantou o óculos e limpou uma lágrima. E eu falei assim, major, o que aconteceu? Ela falou assim, eu posso olhar o rosto no seu peito? Aí eu falei, pode. E aí eu levantei a blusa e ela olhou. Ela bateu a mão assim, tá doendo? Eu falei, não tá doendo não. Ela falou assim, eu sei o que aconteceu com você. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, olha, eu era cristã, eu era evangélica, uns 15 anos atrás. E eu tô afastada. E com essa revelação que você me contou agora, foi um avivamento para mim, uma resposta que eu estava pedindo a Deus, que eu estava meio querendo voltar, mas estava confuso. E isso foi uma resposta para mim. Porque o que Deus está me falando no meu coração aqui, a despeito de eu estar afastado, mas eu tenho temor de Deus, é que Deus já arrebatou você aos céus para ver o caminho e a escolha que você deveria seguir, a qual o seu pai fez aqui essa trajetória, e você deveria fazer a mesma coisa. Falei, mas e esse roxo no meu peito, que eu estou confuso, estou com medo? Fique calmo. Você disse que você teve um sono muito rápido, né? Você dormiu 1h44, quando acordou era 1h44. Eu sei que uma coisa que eu aprendi, meu jovem, é que 1 minuto para Deus é como se fosse uma eternidade para nós. Então, possivelmente, Deus teve um arrebatamento contigo e sabe o que acontece? Quando a pessoa morre, o cérebro inteligente, ele manda o sangue para todos os órgãos principais, pulmão, rim, coração. Por isso, quando a gente vê, às vezes, uma pessoa decúbito dorsal no chão, morta, às vezes o sangue se acumula nos pulmões, fica roxo, nos rins e no coração. E ela falou assim, eu creio que Deus, ele te apagou, no bom sentido, por 1 minuto, para que você pudesse ter essa experiência e você um dia pudesse revelar isso. Mas eu também vou ser sincero, eu fui teimoso, eu passei praticamente 2019, 20, 21, 22, 23, 24, pandemia toda, e agora 2025. Tantos acontecimentos que eu tenho visto acontecendo por aí. E coisas novas que estão chegando, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho feito propósito de ler a Bíblia, já estou em 2 Reis, capítulo 9. Desde a Gênesis eu estou lendo cronologicamente. E Deus tem me mostrado coisas que eu tenho percebido que o fim realmente está por vir, está muito próximo.
Eu não acredito que nós tenhamos mais uns 10 anos aí pela frente. Talvez eu esteja enganado, mas não enganado pela vida, pelo mundo, talvez pela minha projeção inocente, mas eu acredito que Deus está muito perto de vir e que essa revelação possa alcançar o coração de todos vocês que possam ver essa mensagem e se reavivar e ter a oportunidade de ainda estar vivo e em vida, fazer as suas escolhas, que nós possamos estar na dispensação do Espírito Santo de Deus. E eu deixo aqui essa mensagem para que vocês possam se achegar ao Senhor Jesus Cristo. E eu termino aqui essa mensagem em nome de Jesus. Amém.